Olá, bom dia. Prevenção também é coisa de homem. É com esse slogan que o Novembro Azul chama a atenção para uma doença que deve acometer cerca de 2.000 novos homens aqui no estado. É um número muito alto que precisa ser combatido, principalmente com informações. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, sobre o Novembro Azul e a conscientização sobre o câncer de próstata. E quem está aqui comigo para falar sobre isso é o doutor Everton Domingos, que é urologista. Bom dia, doutor. Olá, bom dia, Elda. Seja bom dia muito a todos os bem-vindo. nossos telespectadores. Câncer de próstata é uma doença, vamos dizer, a mais comum entre os homens. Vamos tirar o câncer de pele, né, que é o primeiro, né, na verdade. Perfeito. Né? Câncer de próstata. Com todas as informações que a gente faz todos os anos, esses números não são muito altos. 2.000 só aqui no Maranhão. Isso mesmo, Elda. Quando a gente fala em câncer, neoplasia maligna, o câncer de próstata ele figura hoje em segundo lugar. Como você adiantou, ele perde só para o câncer de pele, não melanoma. Isso. E a gente fala assim ainda do câncer de pele porque é uma doença de alta prevalência, principalmente na nossa região Nordeste, devido às incidências solares e outras causas. E o câncer de próstata ele já figura em segundo lugar, e quando a gente fala em equivalência com a mulher, ele já figura ali lado a lado com o câncer de mama, que a gente teve agora durante o Outubro Rosa. Né? Câncer de mama a gente já sabe que é um problema bem grave, mas parece que as mulheres têm mais facilidade de ir ao médico, de fazer essa prevenção do que o homem. O que acontece com o homem que ele tem medo de médico? Me explique aí só um pouquinho. Isso não é só uma percepção sua, como também é estatístico. A gente tem estudos que colocam que 80% das mulheres vão até o médico ginecologista, onde somente 30% dos homens buscam atendimento médico com o urologista. E uma outra estatística que tem bem recente da Sociedade Brasileira de Urologia é que quase 50% dos homens nunca buscaram em nenhuma faixa etária um atendimento médico. 50%? Quase 50%. É mesmo. Na sua, o senhor tem muita experiência nesse ramo, na sua experiência, o que leva a esses números assim tão altos? Quase 50% de homens que nunca foram médicos, 30% que nunca foram, 80% que nunca foram urologista. Esses são números tão altos que você fica impressionado pelo volume de informação que a gente dá a cada ano, todos os dias, vamos dizer assim. Perfeito. Isso se deve principalmente ao preconceito, né? O preconceito ainda hoje é o nosso grande vilão. O homem, muitas vezes, ele procura o atendimento até levado pela mulher, pela esposa, pela companheira, né? E isso que a gente tem batido nessa tecla, tentando mudar esse cenário que a gente vive hoje, de acabar com, ou pelo menos diminuir esse preconceito, que, como eu falei, é o nosso grande vilão, fazer com que esse homem chegue até o consultório médico, até a consulta com o urologista. E a letalidade nesse caso, se ele tem tanta dificuldade de chegar até um especialista, como é que fica a letalidade nesses casos? Então, a prevenção, que ela vem muito antes da entrada desse paciente no consultório médico, ela ainda é o X da questão. E aí, pegando a sua pergunta, a gente tem uma baixa taxa de letalidade e uma alta taxa de cura quando a gente diagnostica a doença na sua fase inicial. Sim, claro. Só para você ter uma ideia, essa taxa de cura, ela pode chegar até a 93% desses indivíduos, desses homens acometidos pelo câncer de próstata, quando diagnosticado na sua fase inicial. Como quase toda doença, né? Diagnosticada precocemente vai ter uma prevenção muito maior. Mas se os homens têm essa dificuldade, o que acontece mais? Os casos que vocês pegam, quase sempre eles já estão numa fase mais crítica ou ainda dá para fazer alguma coisa por esses homens? Então, a gente tem percebido que eles têm buscado com maior frequência esse rastreio, essa investigação por o câncer de próstata, assim como outras enfermidades, outras doenças que acometem o homem. Já que nesse mês a gente não fala só de câncer de próstata, mas fala todas as afecções que podem acometer o homem. Então eles têm buscado com maior frequência e também em idade cada vez mais jovem. O câncer de próstata ele é uma doença veementemente do indivíduo com mais de 60 anos. Mas também tem acometido, a gente tem visto isso principalmente no consultório, essa doença acometeu homens cada vez mais novos. A gente tem pacientes operados com 50 anos de idade, 52 anos.
Isso é reflexo não só da doença na fase mais nova, mas reflexo da busca cada vez mais cedo pelo rastreio para o câncer de próstata e também para outras doenças. Isso é bom, esse ponto que o senhor frisou. Essa busca pelo rastreio, essa busca pelo especialista mais cedo, não necessariamente porque você está doente, mas porque você quer fazer a prevenção, é que vai evitar que esses números cresçam no Maranhão. Não falo no Maranhão, falo no mundo todo mesmo, né? No mundo todo, exatamente. Só para nível de Brasil, estão esperados para esse próximo triênio, né, que envolve 2023, 2024 e 2025, quase 72 mil novos casos por ano de câncer de próstata. E vale lembrar, Elda, que a doença na fase inicial, quase 100% das vezes ela é assintomática. Ela não dá sintomas nenhum, por isso que a gente tem que fazer... Um agravante nesse caso, né? Um agravante, por isso que a gente tem que fazer com que esse homem vá cada vez mais fazer esse rastreio, essa investigação, para saber se não tem algo de errado ali, mesmo que ele não esteja sentindo nada, né? Antes da gente falar nesses sintomas, o senhor falou que já é comum casos de homens mais jovens, a partir de 50, já apresentarem a doença. Nesse caso, o que leva... O que a gente pode identificar como causas de aparecimento em pessoas mais jovens? É genética? O que é? Então, o câncer de próstata, assim como qualquer outro câncer, é uma célula que durante a sua modificação para outra célula, ele se modificou de forma errada. E assim criou-se a chamada neoplasia, né? Uma nova célula mutada, digamos assim, modificada de forma errada. E isso daí tem implicações durante o dia a dia. Produtos enlatados, alimentos com muito conservante, a prática de atividade física muito baixa, muito reduzida, o sedentarismo, a obesidade, né, que atua como uma pró-inflamação. O indivíduo obeso, ele é dito como um indivíduo inflamado cronicamente, né? Então, tudo isso favorece com que uma célula dessa se multiplique de forma errada. E daí nasça o câncer de próstata e assim... E todos os outros cânceres. Dois pontos bem interessantezinhos. Alimentação e atividade física. A gente pode dizer que esses dois itens são os pilares de uma vida mais saudável, não digo completamente, porque pode acontecer muita coisa, mas de uma vida mais saudável? Sem dúvida, Elda. A alimentação, principalmente ela pobre em carboidratos, que são os arroz, os farináceos em geral, bolo, cuscuz, Meu Deus, o senhor não está vendo bolo nem biscoito aqui, isso aqui não existe, é ilusão de ótica. Então, esses alimentos, eles vão de alguma forma contribuir para que aconteça o início da doença. E quanto à atividade física, a gente recomenda em torno de 40 a 60 minutos diariamente de uma atividade física. É bom que eu faça esse parêntese aqui, que seja extenuante, que gere cansaço. Não é aquela atividade física. Não, né? Não é aquele passeio lá da litorânea para você ver aquele clima bem ameno, bem ventilado, que não vai te levar nem a suar. É uma atividade física que gere cansaço. Não é para pegar o vento da litorânea, é para suar na litorânea. Exatamente. Né? Porque todo mundo diz assim, mas eu ando bastante, eu faço isso, eu faço uma caminhada. Mas essa caminhada tem que ser entendida como um esforço físico. Ela não é um passeio pelo shopping. Isso mesmo. O passeio no shopping não vale nadinha? Ele não vale não, Elda. Para falar a verdade, ele é melhor do que o nada. Mas ele nessa parte ele não entra, ele é quase nada. É quase nada. E a alimentação entra como complemento, né? Como complemento. Esses dois pontos aliados, eles podem evitar, e a gente aí não fala só do câncer de próstata, a gente está falando de muitas outras doenças, né? Perfeito. Mas aí com a correria do dia a dia, como é que a gente faz? Eu não tenho tempo de fazer a comida, eu não tenho tempo de caminhar, eu não tenho tempo de ir numa academia, porque eu já chego em casa de noite e já chego cansado. E aí? Essa correria do dia a dia, como você bem citou, ela é inerente, hoje ela é comum quase que a todos nós, né? Mas isso não nos dá o direito, digamos assim, de abdicar dessa prática de atividade física. Então, eu sempre, por exemplo, recomendo para os meus pacientes, eu sempre pergunto, mas que horas você acorda? Doutor, eu acordo às 6 da manhã. Então, acorde um pouquinho mais cedo, acorde às 5h30, às 5h20. Pratica esses 40 minutos que seja de atividade física, em seguida vai fazer suas atividades antes de ir ao trabalho. Bem mais disposto até, né? Bem mais disposto. E já aquele que não consegue, que ele faça no final do dia. Ela não tem uma predileção ao dia.
que a gente quer que evite também é aquele horário entre 10 da manhã e 16 horas devido à incidência solar. Que a gente vai cair em outra doença então, né? Que seria o câncer de pele, né? Exato. E principalmente com esse calor agora nem é recomendado a gente fazer esse tipo de coisa, né? Mas nós vamos só dar uma pausa aqui, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar uma água e vamos voltar para continuar conversando. É só um minuto e a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o Novembro Azul com o Dr. Everton Domingues, que é urologista, e a gente estava falando nesses fatores que podem levar a uma vida mais saudável. Mas vamos voltar um pouquinho só com relação a preconceito. Ou melhor, vamos de uma forma mais leve. O exame de sangue, o homem sempre acha que aquele PCA, não é isso? O PSA. PSA, né? Isso. O PSA é um bom indicativo e que só aquilo está valendo, vale. Não vale, Elda. O PSA, que é o antígeno prostático específico, é um exame de grande valia. É uma proteína presente ali na cápsula, principalmente na pele externa da próstata. Só que essa proteína, ela não aumenta só no câncer de próstata. Então não dá para dizer que aquele exame de PSA, por exemplo, alterado, ele é um câncer de próstata. Ele pode aumentar em outras ocasiões. Por exemplo, uma inflamação, o fato de ter andado de moto ou a cavalo por um tempo um pouco mais aumentado, uma própria infecção da próstata, nem sempre está relacionado a um câncer de próstata. Lógico, quando ele dá aumentado, aí sim a gente tem que investigar para saber se de fato a gente está adiante. Mas o exame de PSA, ele é complementar. Assim como o exame digital retal, que é o famoso toque retal. Eles dois atuam lado a lado, né, no rastreio dessa doença maligna da próstata. O toque retal é o bicho-papão dessa campanha, né? É o bicho-papão. Por que eu não entendo isso. Mulher tem tanta facilidade, mulher vai parir, mulher antes de parir faz 1000 exames, tem toque, tem tudo, e ninguém fica menos mulher por causa disso, né? Por que que o homem tem essa história, esse probleminha com esse exame? Então, um simples preconceito, né? De ter ali e fazer o exame. E é tão interessante que muitas vezes, quando a gente termina de fazer o exame, já que o exame é bem rápido, ele leva segundos até. Então, quando a gente termina, muitas vezes o paciente diz, doutor, é somente isso? Ele até se surpreende, né? Ele vai preparado que... para uma coisa tão... Isso. É questão cultural, é difícil de vencer. O senhor diria que essas campanhas todas que são realizadas ao longo do ano, todos os meses tem alguma cor para chamar a atenção a respeito de determinadas doenças, como a gente tem o Novembro Azul, ela está dando esse resultado esperado? Quer dizer, a gente está evitando que tanta gente morra por conta de coisas que podem ser evitadas? Com certeza, Elda. A gente percebe isso através dos números, né? A gente pulou de 65 mil casos diagnosticados de câncer de próstata para quase 72 mil casos esperados para esse próximo triênio, como eu adiantei ainda há pouco. Isso reflexo de quê? Não só do aumento da doença por si só, do aumento natural da doença, mas também do aumento da procura. Eles têm ido mais. Logicamente, com o aumento da ida deles, logicamente a gente vai diagnosticar um maior número de casos. Quem procura mais os hospitais, as clínicas? Homens mais velhos, homens mais novos? Você pode dizer que os jovens, por exemplo, eles já aceitam, vamos dizer de bom grado, assim, vamos botar aqui entre aspas um pouquinho, esses exames? Eles já têm essa conscientização? Então, a procura do jovem, ela é muito baixa, né? Quando a gente fala... Eu estou falando daquele jovem de 40 anos, vamos dizer assim. Isso. Aquele homem mais jovem, isso, né? Eu queria até puxar um pouquinho mais, Elda, se você me permite, para baixo. À vontade. Então, entre os 30 anos e os 50, a procura ela é maior quando já há alguma doença. Ou uma inflamação no pênis, uma vermelhidão, alguma lesão que não está cicatrizando. É o que faz, normalmente, ele nos procurar. Já o homem, após os 60 anos, esse sim vem mais de livre e espontânea vontade, digamos assim, mesmo sem sintomas, mas para fazer essa investigação.
Os sintomas, o que pode levar um homem a perceber, eu estou com algum problema na próstata, eu preciso procurar um especialista? Não tem? Tem. A gente tem diversos sintomas que podem acometer aquele paciente que está com algum grau de doença na próstata. E aqui eu abro um parêntese, a gente tem a doença maligna, o câncer de próstata, que esse, principalmente na sua fase inicial, ele não tem sintoma algum. E aí, após o surgimento desse câncer, com o avançar da doença, essa doença pode até comprimir a região da uretra, saída, o canal do xixi, que aí é onde ele pode iniciar os seus sintomas. Despertar alguma coisa que está errada, né? Perfeito, que podem inclusive coincidir ou com a doença benigna, né? Que é a doença que dá mais sintomas. Então, a grande variedade de sintomas ela é mais comum na doença benigna, na chamada hiperplasia prostática benigna, e não no câncer de próstata. Quer dizer, já é um agravante, né? É um né? agravante, porque quando a gente tem um sintoma no câncer de próstata, já nos induz a pensar que a doença já não está mais na fase inicial, já está na fase intermediária, a tardia, que é o que a gente não quer que aconteça. Porque nisso as taxas de cura vão diminuir bruscamente. Então vocês podem receber casos de homens, por exemplo, que não tem nenhum sintoma, mas que já está com uma doença avançada? Sim, isso tem sido cada vez mais comum, principalmente nos adultos de menor idade, digamos assim, ali na faixa entre os 50 e 60 anos de idade. Isso tem sido bem comum. Pois é, porque as doenças assintomáticas, elas são mais difíceis de serem tratadas previamente por conta dessa... Porque a gente não tem o costume de procurar o médico para fazer o check-up. A gente tem o costume de procurar o médico quando tem alguma coisa errada. Só quando a gente acha que tem alguma coisa errada, aí a gente vai e procura. No caso das assintomáticas, essa relação está meio comprometida, né? Porque a gente não vai buscar o médico se não está. Principalmente nesse caso. É por isso que a gente trata da famosa prevenção. Prevenção, tem que ser encarado porque assim, não né? dá para esperar o surgimento do sintoma. O surgimento do sintoma, ele me faz perder o que a gente chama de time, né? A gente perde o time da doença, a gente perde a nossa janela de cura. O senhor falou aí que o câncer de pênis, ou qualquer alteração no pênis, pode levar o homem ao médico e aí descobre outras coisas. Até porque nós somos uns recordistas, o Maranhão é um recordista no caso de pênis, também câncer de pênis, né? O Maranhão, junto de outros 2 estados da federação, eles são recordistas, digamos, negativamente. Em casos de câncer de pênis. São esperados anualmente quase 2.000 casos, 1.600 e uma fração no número de casos onde pelo menos 1/3 desses pacientes vão precisar de uma amputação do pênis. Perder parte ou até a totalidade do pênis. E por motivos assim bem basiquinhos, né, doutor? Bem basiquinhos. A gente fala que o grande amigo do pênis é o sabonete. Água e sabonete resolvem boa parte desse problema? Resolvem sim. A higiene está diretamente relacionada à prevenção desse câncer de pênis. Inclusive, eu quero abrir um parêntese. Quando a gente fala em questão de higiene, a gente tem que lembrar que grande parte dessas pessoas que são acometidas pelo pênis são pessoas com a doença chamada de fimose, aquele aumento da pele que recobre a cabeça do pênis e que não consegue expor a glande, a cabeça do pênis. Então ele acumula secreção e essa secreção por si só, ela é pré-cancerígena, ela ajuda numa inflamação crônica até chegar num grau de uma neoplasia maligna do pênis. Imagine essa secreção guardada ali por tanto tempo, os estragos que ela vai fazer, né? Aí a gente volta ao que a gente comentou lá no iniciozinho, o preconceito, o homem não gosta nem de se tocar, né? A higiene é uma coisa básica na hora de tomar banho, gente. Na hora de tomar banho, água e sabonete. Sabão, seja lá o quê. Sabão de coco tá valendo? Sabão de coco tá valendo. Pronto, sabão de coco tá valendo, gente. Não teve sabonete, tem sabão de coco, tem água. Então faça a sua higiene, não custa nada, você vai evitar tantos problemas. Se tocar, não tá errado, não. É um ato de amor. Isso a gente fala com relação ao câncer de mama, né? Se tocar é um ato de amor, porque a gente consegue perceber o nosso se tocando. Isso. E para o homem no câncer de pênis, a gente até saiu já um pouquinho lá da próstata, chegou mais para cima. Mas também falando de saúde masculina em geral. Saúde masculina, que porque o Novembro Azul não fala só do câncer de próstata. Não, ele fala de todas as afecções da saúde do homem. Né? Mas a gente fala de todas as doenças. E por isso eu peguei esse recorte do câncer de pênis, que eu lembro que a gente já falou aqui a respeito, e eu fico incomodada com esse número por uma coisa que pode ser tão evitável, né? Tão evitável.
Mas a partir de então, você diria que o homem, a partir de tanta informação que a gente massacra todos os dias, novembro a gente fala o tempo todinho disso, né? Isso. Novembro, vem muita gente lá no consultório? Muito. A demanda aumenta aumenta e a gente percebe que isso é em grande parte devido à difusão da mídia a respeito do tema, né? A respeito da matéria, né? A respeito da prevenção para o câncer de próstata, e a gente aproveita para investigar tudo isso. Entendi. Tá bom, nosso tempo está terminando, eu tenho uma perguntinha para o senhor. Você já fez seus exames preventivos? Já, isso aí eu faço regularmente. Com toque tudo? Não, ainda não. Né? Para isso, eu vou até aproveitar, Elda, e dizer para todo mundo que está nos assistindo a questão da idade, né, que deve nos procurar para prevenção para o câncer de próstata. Então, todo homem com mais de 50 anos deve ir ao consultório médico, consultar com o urologista, discutir o que você está sentindo, também fazer o exame físico, que inclui o exame digital retal, que é o famoso toque retal, mas também aqueles homens com mais de 45 anos, que tem algum histórico na família, de um parente de primeiro grau, seja o pai ou o irmão com câncer de próstata, ou que também seja da raça negra. E quando a gente fala de raça negra, a gente puxa que o Maranhão tem em quase sua totalidade são descendentes de raça negra. Então a gente tem mais esse agravante, né? Mais esse. Eles são mais acometidos? São mais acometidos. Interessante isso. Pronto, a gente já tem assunto para uma outra entrevista, tá? Isso. Vamos falar sobre isso. Mas por enquanto é só para lembrar, a partir de 40 anos é uma prevenção e a partir de 50 anos já é obrigação, não é isso? População geral. Da população geral, isso, né? Todos os homens a partir de 50. Mas a prevenção, gente, é como a gente diz, é prevenção. Pode começar antes. Esses exames de rotina, do dia a dia, vão com certeza levar você a ter uma vida melhor, mais saudável e até mais longa, né, doutor? Perfeito, Ela. Pronto, era sobre isso que a gente queria falar. Muito obrigada por sua presença, por compartilhar todos esses conhecimentos com a gente. Eu que agradeço a acolhida, a receptividade aqui na TV Assembleia e estou me colocando à disposição. Vamos conversar mais a respeito se esses homens precisam saber que preconceito não leva a nada. Muito obrigada ao senhor, bom dia a você aí do outro lado, que sabe que eu estou aqui te esperando todo dia, às 9 horas da manhã, com muita conversa e café quentinho sempre. Tchau e até a próxima.